O dia 10 de novembro de 2024 ficará para sempre nos anais da história do país. Os angolanos testemunharam o início dos voos de passageiros a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, com a rota doméstica para Cabinda. Orgulho é a palavra que descreve bem o sentimento dos passageiros que engrandeceram o momento vivenciado. O jornalista António Correia conta-nos toda a história. Ansiosos, expectantes, maravilhados, quase é o meu aeroporto de Madrid, né? E incrédulos. Isto melhor, né? Melhor, quando vi, pensei até que estivesse fora do país. Gostei imenso. Assim se caracterizava o estado de espírito das pessoas no registro histórico do primeiro voo oficial de passageiros no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Movimento frenético, mas coordenado, num cenário de que todos se orgulhavam, fazendo captações de imagens para o arquivo pessoal. Era a primeira vez de todos. Lá ia a passos largos. Eis a caminhada de um jovem ao encontro da história. José António, um nome a reter. Já lá iremos. Foi em meio à madrugada adentro que a TV Zimbo partiu para a ação. Pela estrada, alguns letreiros anunciavam: os caminhos de hoje dão para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. E registrar o momento que entraria para a história era a missão exclusiva. Logo à entrada, boas-vindas a serem dadas por técnicos da equipa de gestão do parque de estacionamento. Está a ser muito bom. Estou a gostar realmente das primeiras experiências que eu estou a ter. Está a ser valioso. A presença das viaturas já estacionadas denunciava: muita gente chegou antes de nós, bastante cedo, para evitar constrangimentos. E no interior, o ambiente claro e reluzente desta zona coroava a espera pelo tão aguardado momento do embarque. Chegando aqui, gostei do aeroporto. Vi. É uma grande expectativa. Muito. A infraestrutura é muito boa, é mesmo da grande qualidade e é só nós conservamos esse bem maior que nós conseguimos. Vem de que parte de Luanda? Eu venho do Calembadores. Conforto, a atenção do pessoal de apoio que dava as informações necessárias foi o que todos encontraram logo à partida. Este balcão é o balcão que dá o suporte ao passageiro, todo o serviço ao cliente, isto é, está aqui para dar apoio no caso de algum constrangimento ou falta de informação, então nós estamos aqui presentes para dar toda a informação necessária para os passageiros. A zona de bar e restauração possibilitava tomar um café ou até ter um mata-bicho enquanto os profissionais da TAG se preparavam para a abertura do check-in. Nem era necessário estar à procura do pessoal de apoio para a obtenção de informações relativas à viagem. No Dr. António Agostinho Neto, o apoio ao cliente colocou à disposição dos passageiros um serviço tecnológico inovador. Através da leitura deste código QR pelo smartphone, tudo na palma da sua mão. Está o código QR, vai dar-nos diretamente para o WhatsApp. Eram as novidades que facilitavam a vida de todos. Sem estresse, chegou-se ao tão esperado registro da viagem, o check-in. Voltemos ao jovem dos passos largos, que estava em direção à história. Este foi um registro inédito, captado exclusivamente pelas lentes do repórter de imagem da TV Zimbo. Para os nossos anais estão José António e Sandra Cangolo. Os dois não se conhecem, mas tiveram um denominador comum neste 10 de novembro de 2024. Eles são os primeiros angolanos a efetuar o check-in no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. José e Sandra já têm os respectivos lugares cativos na história. Eles não esconderam a emoção. É a primeira vez, mas dou nota 100. O conforto está no ponto, gostei. Me sinto muito à vontade, me sinto muito bem. Sim. Foi um processo rápido? Sim, muito rápido. A fila formava-se, mas sem desgaste físico ou impaciência, pois o processo era célere e havia muitos balcões a operar.
E como a TV Zimbo não fica de fora, chegava o nosso momento. Juntámo-nos também aos protagonistas para acompanhar a jornada triunfal dos passageiros. A confirmação de que tudo estava normal nem fez sequer um minuto. Está tudo, não é? Nem precisei literalmente de um minuto. Um processo rápido, tranquilo e seguro. Com o aproximar do tempo, ecoava o aviso do alto-falante para que todos que viajariam chegassem à zona restrita de embarque depois do check-in. O acesso é moderno e eletrónico, validado pelo bilhete de passagem. Era o momento de passarmos pela indispensável vistoria. Cumpriu-se com todos os requisitos de segurança através da pronta atenção dos agentes no local. Já não era um simulacro, pente fino, a tudo e a todos. Estava tudo bem. O tapete rolante pelo caminho facilitava a locomoção das pessoas de um ponto para o outro, sem o mínimo de esforço. Nesta zona, há a destacar a pronta presença dos serviços de saúde para os primeiros socorros, em caso de emergência. Não tinha havido nenhum incidente quando conversamos com os inspetores da saúde, que estarão aqui doravante, mas a vigilância era total. Nós estamos cá, com certeza, a prestar os serviços de saúde. Temos os nossos médicos e enfermeiros preparados, pelo menos dentro dos consultórios, para atenderem todos aqueles que ocorrerem. A poucas horas do voo, e enquanto a logística era transportada para o interior da aeronave, houve tempo para mais conversa, em assentos cômodos. Só ficava de pé quem quisesse. Gostei muito do atendimento do novo aeroporto. Muito bom mesmo, não tenho nada que reclamar. O aeroporto está super mega bonito, parece até que estamos em Portugal. Para as crianças, um paraíso. Os mais novos ganharam zona exclusiva de lazer e diversão. E houve quem não quisesse perder tempo. Na corrida de um lado para o outro, nas escorregadelas, o reflexo de uma alegria que orgulha a dignidade conferida pelo novo aeroporto a todos os angolanos. Vou-lhes dizer que é tudo bem. Melhoramos bastante, saímos de um lugar pequeno para um lugar grande e uma sensação muito boa. Foi depois da última verificação de conformidade dos bilhetes que, de forma ordeira, os passageiros se dirigiram para a aeronave DT-120, modelo Boeing 737-700, com expectativa em alta, emoção à mistura. A bordo estavam cerca de 90 pessoas, mais da metade da capacidade do avião, que era de 120. Todo este momento foi registrado pela TV Zimbo em direto. De uma das pistas, o 737-700 fazia-se ao ar e estava consumado. Era a decolagem em direção a um processo irreversível. E lá ia. Já não há como recuar. Cerca de 50 minutos depois, a província mais ao norte de Angola recebia com satisfação, manifestava pelas autoridades, lideradas pela governadora Susana Abreu. Davam-se as boas-vindas aos passageiros e à delegação da TAG, que fez questão de acompanhar a viagem de perto. Para os céticos, está aqui mais uma mostra que o executivo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, que estamos para o povo, estamos para, juntos todos nós, resolvermos os problemas do povo, como diz muito bem a máxima do nosso saudoso camarada presidente Agostinho Neto. Portanto, a economia, o desenvolver da própria sociedade faz-se aos poucos e faz-se com projetos como estes que tenham pernas para andar. E para os anais também este momento. O Boeing 737-700, companhia de bandeira, portanto, ao aterrar aqui na pista do aeroporto Maria Mambo Café em Cabinda, fecha o círculo das incertezas, dando a garantia de que o aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto está literalmente de prontidão, abrindo-se para a tão esperada etapa que foi este processo em que ficou evidente a satisfação, a comodidade, mas também o orgulho de todos os angolanos por mais uma conquista, e quis o destino que fosse no mês da independência, revelando a grandeza de um povo que tanto tem ainda pela frente. Pouco depois, o processo inverso.
Era a altura de testemunhar a aterragem na pista do Dr. Antônio Agostinho Neto, fazendo a viagem de Cabinda. A governadora integrou, acompanhou os passageiros nesta jornada. Foi ela que fez as honras da casa, inclusive. Manifestava o calor humano, acolhendo a todos com as boas-vindas a bordo. Com uma altitude de 24 mil pés, fazia-se uma viagem tranquila e na chegada ao Dr. Antônio Agostinho Neto, um pouso triunfal, como manda a tradição. Jatos de água davam as boas-vindas ao primeiro serviço de passageiros que aterrava oficialmente. Era a homenagem ao início da primeira rota doméstica. A partir daqui, a alegria tomou conta de todos. Para muitos, vivia-se um sonho na realidade. Graças a Deus, curei muito bem. Estou mesmo contente esse aeroporto. Graças a Deus, a primeira vez em Angola nós já vimos esse tipo de coisa de aeroporto. E a viagem foi bom e é uma maravilha. E, sendo o primeiro passageiro a fazer a inauguração do novo aeroporto, a viagem foi ótima. Das mãos do ministro Ricardo de Abreu e de toda a delegação que o acompanhava, receberam-se lembranças. Mas o que fica mesmo na memória é o que cada um vivenciou no primeiro voo que marca a história das rotas nacionais no novo aeroporto. O destino não é apenas Cabinda, é também o futuro de oportunidades que o Dr. Antônio Agostinho Neto trará para o país que se abre para o mundo. Por Angola e pelos angolanos. O país agradece. E o país agradece também a ti, António Correia, um bom contador de histórias. Não estivemos, mas sentimos tudo o que aconteceu pela forma como soubeste descrever este momento que, tal como disseste, fica para a história. E disse também o Correia, Dr. Bali Chionga, que foi feita a descolagem em direção a um processo irreversível. E eu digo mais, exatamente um ano após a inauguração do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespectadores. Leda, e parabéns ao Antônio Correia, né? Eu estou mesmo emocionado. E eu estou emocionado porque, Leda, nós temos um país que cresce mesmo. O nosso país cresce mesmo. O nosso país cresce com as suas gentes. O nosso país cresce com as suas culturas. O nosso país também aprende com as suas dificuldades. E eu penso que os cidadãos e o patriotismo é um pouco isso. Igualdade e comparticipação nos benefícios, mas também igualdade e comparticipação nos sacrifícios, no sofrimento. Ou seja, nós não devemos só nos alegrar quando há boas coisas no país, mas também devemos consentir sacrifícios quando há dificuldades. E o patriotismo para mim é isso. Leda, nós temos o Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto certificado. Para dizer uma coisa, nós em África só temos 45% dos aeroportos certificados. Angola vai certificar até o final do ano 3 aeroportos, o que é bom. E depois, Leda, nós temos que olhar para o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, na verdade, como uma porta que se abre para o mundo. E é uma porta em que sentido? É uma porta por causa do tamanho, por causa da grandeza. Não estive no aeroporto, não estive hoje, mas eu ouço as pessoas a fazerem essa comparação. Eu penso que isso é importante. Agora, Leda, mais importante do que isso é cuidar do aeroporto. Por quê? Porque pena será que os investimentos que foram feitos, e alguns deles de grande sensibilidade tecnológica, não é, se estraguem, porque alguém, por exemplo, decida destruir, porque entende que não deve ser feito dessa forma. Alguém passe por lá a trabalhar e decida furtar determinadas coisas, porque infelizmente alguns de nós atingem essa pequenez em relação ao país. Então, Leda, para terminar, nós estamos de parabéns. Aliás, a TAG faz exclusivamente essa inauguração. Sabe que a inauguração foi exclusiva à TAG.
Não foram outras companhias, e não é porque elas não quisessem, mas é porque a inauguração é exclusiva à bandeira nacional. E depois, já são 4 voos para Cabinda, porque sabemos que Cabinda é um território descontinuado, e então tem que haver mais voos. Depois, lá são os acessos. Nós já temos autocarros, o preço são 500 a 1000 kwanzas, temos caminho de ferro, então. Temos aqui, sim, oportunidade para investimentos. Eu conheço alguns hotéis à volta, não vou dizer os nomes para não publicitar, mas um aeroporto tem que ter mais facilidades, mais investimento, e como disse o Paquícia a última vez, há muito espaço. Então, os empresários têm de ter essa oportunidade para fazer investimento. Ele é de fazer um último apelo. Sim, doutora Bali. As entidades, quem sejam eles ministros de comércio e todos os outros, não impeçam os empresários de fazer investimento lá por causa da troca de uma micha. Não façam isso. Não façam isso. Tenham esse amor pelo país e permitam mesmo porque há muita gente que quer investir e às vezes é difícil aceder porque o ministro, para falar com ele, precisa. Então eu faço esse apelo e passo-lhe a palavra. Obrigada, doutora Bali Chionga. Doutor Albino Paquice fez história hoje no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, com o arranque dos voos comerciais, os voos de passageiros, para Cabinda. Lembrando que durante a campanha eleitoral, já desde a primeira campanha, o presidente João Lourenço dizia que teria, de facto, uma atenção diferenciada para os acessos na província de Cabinda, acessos para a ida e para o regresso também. Exatamente. E hoje, exatamente um ano após a inauguração do Aeroporto Internacional, testemunhamos este momento, com um novo aeroporto já certificado para operar voos de passageiros nacionais e internacionais. É verdade, Leda, é verdade. Primeiro, vamos dar os parabéns ao Correia, naturalmente, pela maneira como descreveu, aliás, já fizeste. Bem, falamos de Correia, mas é uma equipa vasta. Sim, é uma equipa vasta, exatamente. Esteve pontos também, pegou todos os momentos, sim, os colegas. Em nome da equipa, nos trouxe este resumo. Exatamente. E em memória ao presidente José Eduardo Santos, que iniciou esse grande projeto, e também dar os parabéns ao presidente João Lourenço e ao seu ministro Ricardo Abreu. O presidente João Lourenço ficará muito patente até 2027, o final do seu mandato, que é um presidente que gosta de fazer coisas, falas e gosta de terminá-las, não gosta de ter obras por terminar. Isto fica muito patente. Por outro lado, é uma mais-valia aquele aeroporto, para cá já visitei, é muito grande, é muito bom. A outra senhora disse como se estivéssemos em Lisboa, um bocadinho mais do que Lisboa, naturalmente. Temos serviços muito bons naquele aeroporto e temos que preservá-los. Mas é verdade também que um aeroporto não é só o aeroporto. São as zonas adjacentes ao aeroporto. E aqui estou de acordo com aquilo que diz o Dr. Bali. É preciso investir naquela zona, no 44. Eu, por acaso, tenho muitos amigos, muitas vezes passo lá no final de semana, que já fizeram investimentos vários, mas têm que ser apoiados. E é com urgência. Com urgência por quê? Porque nós vamos ter esse aeroporto é um hub, aqui na nossa zona da África. Portanto, para o aeroporto ser grande e ter efetivamente a frequência que deve ter, nós temos que ter investimento urgente naquela zona. Para que aqueles que venham e passem por aqui percebam que é uma mais-valia vir para aqui. Ter um hotel em condições, há hotéis ali, mas muito distantes, um bocadinho distantes. Mas hotéis em condições, naquele aeroporto, na periferia, é muito importante. E eu aconselharia o ministro Ricardo Abreu e o ministro o ministro Márcio Lopes, o ministro Márcio, do Turismo, a visitar aquela zona. Márcio Daniel. Era muito importante que o ministro Daniel fosse visitar aquela zona, porque ali jovens já estão a fazer investimentos. E então, se estes jovens estão a fazer investimentos, forem apoiados pelo governo, com parcerias públicas ou privadas, nós vamos ter então completado aquilo que o aeroporto deve fazer. De resto, estamos de parabéns nós também, que vamos viajar por ali, e de facto é preciso dizer que sair do comboio, portanto, daqui do Bungo para lá, é uma maravilha. E, embora a gente critique o presidente pelo investimento que ele fez de 130 milhões, vale a pena, porque a vedação está a ser feita, é preciso mais, portanto, trabalho de limpeza do caminho de ferro, mas aquilo vai ficar bonito e, portanto, estamos a avançar. É um bom sinal. Nós vamos avançar também com os temas na revista Zimbo. O Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola e depois do ouvido Conselho de Segurança Nacional, nomeou na sexta-feira o Comissário Arnaldo Manuel Carlos para o cargo de Secretário de Estado para o Interior do Ministério do Interior.
Cristino Mário Ndeitunga para o cargo de Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior. No mesmo despacho, João Lourenço nomeou o Comissário-Geral Francisco Monteiro Ribas da Silva para o cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional, que antes ocupava o cargo de Delegado Provincial do Ministério do Interior e de Comandante Provincial de Luanda da Polícia Nacional. E o Presidente da República pediu ao novo Ministro do Interior, Manuel Homem, para exercer as suas funções com confiança e sem receio da farda. João Lourenço falava durante a cerimónia de tomada de posse dos novos membros do Executivo, que inclui também os novos governadores de Luanda, Luís Manuel da Fonseca Nunes, e de Benguela, Manuel Nunes Júnior. A cerimónia de empossamento desta segunda-feira assinala uma nova era para o Ministério do Interior e também para os governos das províncias de Luanda e Benguela. Ao dirigir-se de forma muito particular ao novo titular da pasta do Interior, o Presidente da República destacou o facto de se quebrar a tradição ao nomear um ministro civil e exortou por isso a Manuel Homem a exercer as suas funções com determinação e a não temer pela farda, deixando claro que confia nas suas capacidades. Entendemos quebrar algo que tem sido tradição ao nomearmos um ministro do Interior Civil, mas gostaria de lhe dizer, de lhe pedir que não tivesse medo da farda. A farda não faz mal a ninguém. Não é na farda onde está a força. A força está na inteligência, na determinação dos homens. Portanto, exerce as suas funções sem nenhum tipo de complexo, sem receio algum, porque nós confiamos nas suas capacidades e sabemos que vai dar um bom ministro do Interior. Esta cerimónia de empossamento marca o início oficial de funções das entidades recentemente nomeadas em decreto pelo Presidente da República. Bem, vamos olhar primeiro para as nomeações feitas ao Comandante-Geral da Polícia Nacional. O anterior comandante passa a Secretário de Estado e o Comissário-Geral Francisco Monteiro Ribas da Silva assume o cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional. Dr. Albino Paquice, que notas podem ser dadas a estas mudanças efetuadas? Primeiro é que a mudança foi oportuna. Foi oportuna porque o antigo comandante da polícia, pois embora estivesse no SIC, no Serviço de Investigação Criminal, não gozava de muita simpatia e estava muito ligado ao antigo ministro do Interior, que é o ministro, portanto, o ministro Laborinho. E é agora o ministro Ribas, também que naturalmente tem experiência própria, fará bem, portanto, a Polícia Nacional. Ministro, não, comissário. Comissário. Fará bem, portanto, a Polícia Nacional. O que nós pedimos, e o que os polícias pedem, é mais simpatia da parte do ministro. Para ir às localidades e perceber como é que estão os comandantes nas suas esquadras. Há uma nota muito importante que era preciso fazer, e vou citar a Lei 6/20. Há um problema muito grave hoje que nós sofremos no nosso país, e é preciso corrigir isso, porque a Lei 6/20... Os comandantes provinciais, Leda, os comandantes provinciais da polícia são comandantes da polícia e são delegados do Ministério do Interior. Isto provoca um problema. Por quê? Porque eles dependem, por um lado, do Presidente da República, a dependência direta, temos aqui na Lei 20, portanto, Lei 6/20, dependem do Presidente da República diretamente, mas depois podem receber ordens do Ministério do Interior, porque eles são delegados do Ministério do Interior. Isto tem provocado o problema, e na verdade estou aqui, no fundo, a dizer aquilo que muitos comandantes pediram, provoca um problema de não se saber a quem é que o comandante deve obedecer. Porque o Ministro do Interior agora, o ministro do Interior, como sabemos, é de confiança política do Presidente da República.
Não precisa de ser um militar, como é evidente. Mas se o comandante da polícia é comandante da polícia, tem que cumprir a lei e obedece ao ministro do Interior, cria um problema muito grave. Porque quando sai o governador provincial, por exemplo, saem todos na província, não tem o segundo governador para a área social, não tem o Balino se ria porque isso é verdade, não tem o segundo governador para a área técnica, a grande verdade, quem assume a província é o comandante da polícia, que representa o ministro do Interior. E eles estão a dizer, é preciso que se cumpra a lei para não provocar um problema no comandante provincial. Porque muitas vezes os arrastos de manifestações que nós temos e, por exemplo, a maneira como a polícia maltrata a população, em alguns casos, vem da ordem do ministro do Interior, porque exerce um cargo político e o polícia tem que cumprir a lei. Então era preciso corrigir isso. De resto, é oportuno a mudança que houve em Luanda. Doutora Balixionga, como é que olha para as mudanças efetuadas a nível do Comando-Geral da Polícia Nacional? Leda, eu olho para essas mudanças como um redirecionamento. Ou seja, já dissemos na altura em que foram nomeados os diretores para o SIC e para a Migração Estrangeira, CME, dizíamos nessa altura que Angola tem de fazer uma abordagem diferente da segurança nacional. Aliás, eu volto a repetir porque eu leio esses assuntos e preocupo-me com as questões oficiais, que é, nós tivemos uma nota negativa da avaliação que foi feita ao nível da classificação de Mo Ibrahim. E uma das questões é exatamente a questão da segurança e da proteção das pessoas. Disse também, Leda, que a segurança é o ventre de todos os direitos, ou seja, sem segurança não é possível exercer todo. Então nós podemos falar de turismo, falamos agora do aeroporto. Se nós não tivermos segurança, nós não vamos ter desenvolvimento e nós não vamos ter paz. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro, Leda, é preciso, quando nós falamos da lei da Polícia Nacional e dessa dupla dependência, é preciso perceber que a dupla dependência não é um problema em si próprio. Por quê? Porque o ministro tem suas atribuições. O presidente também tem. Obedecerá naturalmente o delegado do Interior em relação ao presidente da República sobre determinadas matérias. E ao ministro do Interior também sobre determinadas matérias. É verdade que pode criar um conflito aqui e ali, mas isso é sobre a legislação toda. Pode permitir terminar? Não, desculpe, não minimize pode isso. Permitir porque a polícia tem que ser republicana, não minimize isso. O que eu estou a dizer, mas está a dizer que por causa dessa dependência ao presidente e ao ministro deixa de ser republicano? Não, cria um problema. Não, e esse problema deixa de ser republicano? Cria um problema porque nós sabemos, inclusive, que os governadores provinciais, como que mandam no comandante da polícia? Não, toma calma. Podemos fazer. Mas não minimize isso. Pode-me permitir. Não, eu não estou a minimizar agora. Parece mesmo que amanhã a sua pode precisar de uma polícia republicana. Não, veja, já chego lá. Veja, essa questão que está a colocar não fere a necessidade de ter uma polícia republicana. Aliás, veja o que o presidente da República disse. Nós estamos a nomear um ministro civil. A polícia republicana também decorre do facto, primeiro, de ter uma cultura que é diferente da cultura militar. E quando nós temos um ministro civil, aliás, devia ter lido o que o ministro disse. Uma das questões, o atual ministro, Manuel Homem, disse que vai tratar de cuidar que a polícia preserve os direitos fundamentais, cumpra a lei e a Constituição. E, portanto, nós estamos a falar de um ministro, aliás, o presidente falava que o ministro não devia ter medo da farda. Vamos chegar lá, mas deixa então clarificar essa questão do Paquice. Sim, em relação a essa questão da lei, a dupla dependência não cria problema nenhum, aliás, porque não é só na polícia onde há dupla dependência. Mas dizia o doutor Paquice que são os próprios comandantes ou delegados, se quisermos, que acabaram por manifestar esta insatisfação. A questão é muito simples, Leda. A polícia faz conselhos consultivos. A polícia tem mecanismos de conversa, a menos que o Paquice ele próprio se tenha constituído porta-voz desses comandantes que também não sabemos quem são.
Está a ver? Agora, Leda, desculpa-me de dizer isso. Se nós, por causa desse assunto, e isso é para não minimizar, temos polícias a baterem em polícias, e temos polícias a serem fotografados embriagados, e é isso que chama que o ministro tem que ser simpático. E temos relatos quase que semanais de abusos praticados por polícias dentro das esquadras do país. Aliás, os policiais, infelizmente, porque há muitos bons, são acusados como estando na primeira linha da fuga à paternidade. Quer dizer, numa república, e essa é a fama da polícia. E não é um dado novo. E nós queremos que o ministro seja simpático à polícia. Deixa-me só terminar. Posso terminar? O assunto que ter uma polícia republicana é também ter uma polícia disciplinada, uma polícia que respeita a farda, uma polícia que não anda de casa em casa a fazer reprodução descontrolada, Leda. Estou a dizer isso porque é dito e é verdade. Então, eu estou a ver Manuel Homem, aliás, eu já disse que ele é uma pessoa destemida, corajosa. Eu estou a ver Manuel Homem a colocar ordem e, ao mesmo tempo, a fazer com que a polícia respeite direitos fundamentais. Agora vamos olhar para esta questão. Foi já impulsado o Ministro do Interior, Manuel Homem. O Presidente da República, João Lourenço, disse na ocasião que, com a sua nomeação para Ministro do Interior, estava a quebrar uma tradição, portanto, nomeando um civil, mas que ainda assim pede-se ao Ministro Manuel Homem para não temer a farda e trabalhar sem receio. Que entendimento tem destas palavras do Presidente da República? Leda, muito sinceramente, deixa-me dizer-lhe, e também aos telespectadores, que o Presidente aqui terá exagerado. Exagerado em que sentido? Terá exagerado na expressão de não ter medo da farda. Por uma razão simples, porque eu acho que a farda não se tem medo dela, mas respeita-se a farda. Respeita-se a farda. Quer dizer, alguém que tem uma farda e a usa há 35 anos, há 40 anos, é uma pessoa que se deve respeitar. Mas podemos respeitar sem ter medo? Ou não? Não, Leda. O grande problema é... Eu terei entendido diferente o Presidente, mas eu acho que... Que entendimento é que teve? O entendimento que tive é de que, olha, não tenhas receio de usar o poder que tens enquanto Ministro do Interior, mesmo que te cruzes com alguém com farda. Pronto, aplica a lei. Entendi assim. Mas eu penso que o Presidente devia ter usado outra expressão, porque esta expressão é um bocadinho pesada, mas, ao mesmo tempo, é uma expressão que dá a entender a confiança que o Presidente da República tem no novo Ministro do Interior, que é o Manuel Homem. Não sei se me faço compreender. E depois, no cumprimento, no Palácio, notou-se uma coisa muito interessante, em que o Manuel Homem saúda todos os que estavam efetivamente em fila, e quando chegou no general Miala, do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, deu-lhe um abraço. Significa dizer, eu fiz essa leitura e com todos os pormenores, significa dizer que, para todos os efeitos, o Presidente da República terá entendido que alguma coisa vai mal neste país. Desde a questão do tráfico de combustível, onde estão envolvidas muita gente com farda, como pelo menos a gente ouviu. E então, ou seja, o Presidente da República, o novo Ministro do Interior, portanto, o General Miala, todos eles querem fazer um combate que sabem que vão fazer com gente que tem farda. Então dizem, Manuel Homem, tu não tenha medo dessa gente, aplica a lei que eu estou aqui para te socorrer. No fundo, penso que terei entendido assim. Mas o Presidente devia ter usado outra expressão. Essa foi muito pesada. Mas pronto, foi o meu entendimento. Agora que fala em expressão pesada, faz-me lembrar outros momentos, outras intervenções do Presidente João Lourenço que criam algum desconforto a quem as ouve, como, por exemplo, na reunião do partido em que disse: nós vamos combater a corrupção, ainda que precisemos combater pessoas de dentro do partido. Sim, mas portanto... Sim, mas aí, sabe o que é que eu entendo, Leda? É que o Presidente da República, e a gente faz uma leitura, pronto, já é nosso Presidente há 7 anos, e a gente já consegue fazer essa leitura. Ele diz aquilo que vai na alma. Ele pensa numa coisa e diz. Mas isso não é bom, quer dizer, quando se fala da comunicação, não é bom, porque de facto as pessoas ficam embaraçadas. Mas é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele diz. E, portanto, pronto, nos deixa de vez em quando, mas é a maneira dele ser, temos que lhe entender. Doutor Balixionga, com que entendimento ficou das frases do Presidente João Lourenço em relação ao Ministro do Interior, pedindo para que não tema a farda e para que trabalhe sem receio? Leda, eu já disse uma vez aqui, vou voltar a repetir, eu não conheço o Presidente, mas sei que, pessoalmente, ele é uma pessoa muito cordata, uma pessoa que ri com facilidade, tem uma
Agora, enquanto presidente... Mas é militar também. Claro, e os militares, por norma, são pessoas assim, com um perfil eu mais... acho que essa expressão, não tenha medo da farda, ela foi muito bem aplicada. Até porque determinadas pessoas manifestaram-se no sentido de que Manuel Homem não vai conseguir. Por quê? Porque nós temos um país com histórico de ministros do interior, militares, da polícia. E, portanto, estamos a inaugurar. Ao mesmo tempo, Leda, nós estamos a fazer essa inauguração, nós estamos a inovar, é a primeira vez. E isso tem que ser feito com todo o cuidado. Cuidado no sentido de que, Leda, também aqueles que usam a farda, quando olham para um civil, não vão respeitá-lo logo imediatamente. Vão até tentar a sua autoridade. E aqui eu estou de acordo com o Paquice no sentido do presidente está a dizer: não tenha medo, eu estou aqui e vou contigo. Mas depois tem outra coisa, Leda. Deixa-me dizer isso. Não, deixa-me dizer isso. Finalmente estás de acordo comigo. Não, deixa-me dizer isso, Paquice. Eu não olho para um policial como eu olho para um professor. E as pessoas têm que ter medo mesmo de um policial. As pessoas têm que ter medo. Porque essa coisa de... Tem que ter... Nós, às vezes, utilizamos expressões que não têm o mesmo valor para que se dê. Não é medo. Tu tens que ter medo de um policial não, quando encontras... Chama-se temor reverencial. Mas o temor é o quê? Mas não é medo. Porque medo a gente tem do marginal. Não. E aí onde está o problema. Nós não devemos ter só medo dos marginais. Nós devemos ter medo mesmo de determinadas... Porque o temor é a sede do respeito. Se você não teme alguém, você não respeita. Agora, é diferente, Leda, é diferente para aqui. Um professor nós respeitamos, mas nós não temos medo de um professor no sentido de que a tarefa dele, a missão... Leda, não, depende do professor. Não, veja, o policial, e depois havia aqueles nossos professores que a gente tinha medo. A gente chegava na escola e quase que urinava pelas calças quando via o indivíduo a chegar. Mas o que é que eu quero dizer? É que nós não podemos banalizar a atividade policial. Sim. Primeiro. Segundo, existe sempre a ideia de que o policial tem que ser pedagogo e tudo mais. Não, policial não é professor, policial impõe ordem. E a ordem tem que ser feita com punho duro. Agora, o punho duro não pode significar de respeito à lei, à Constituição e aos direitos. E eu penso que essa racionalidade, essa equação que tem de ser feita. No entanto, eu penso que, Leda, está de parabéns, aliás, eu penso que Manuel Homem não tem mesmo medo da farda, aliás. Por quê? Porque como governador, sabe que Luanda tinha muitos chefes, tem muitos chefes, mas ele impôs-se e fez sentir a sua autoridade com respeito. Quando era para brincar, brincava, mas quando era para trabalhar, é trabalho sério. E eu penso que essa qualidade de servidor público que o país precisa. O Manuel Homem está bem protegido, no fundo, né? O Presidente da República tem uma boa relação com o Presidente da República. E ainda bem, porque é um jovem governante, é trabalhador, naturalmente, é esforçado, mas está bem protegido. Sim, porque eu acho que se nós queremos um país jovem, também não devemos ter medo de promover os jovens, porque às vezes nós somos contraditórios, quer dizer, queremos um país jovem, mas também queremos continuar com ministros de antigos combatentes. Quer dizer, não vamos fazer isso com todo o respeito que eu tenho pelos antigos combatentes, mas tem o espaço deles e... Os jovens têm que ir paulatinamente, essa transição geracional, como se diz, ir paulatinamente tomando conta do país. E há jovens como Manuel Homem que têm essa responsabilidade, esse patriotismo e dão-se ao serviço do país. E nós temos também responsabilidade com o tempo, vamos seguir. Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, num regresso histórico como segundo presidente a ganhar 2 mandatos não consecutivos, com vitórias esmagadoras nos principais estados de batalha da Pensilvânia, Carolina do Norte e Wisconsin. Trump alcançou e ultrapassou os 270 votos eleitorais necessários para conquistar a presidência. Depois de uma noite em que superou dramaticamente as expectativas, Donald Trump foi considerado o vencedor do estado da Pensilvânia, tornando assim impossível a Kamala Harris ganhar a Casa Branca. Honestamente, acredito que este foi o maior movimento político de todos os tempos. Nunca houve nada assim neste país e além fronteiras. Nós temos de ajudar o nosso país a curar-se. Nós temos um país que precisa de ajuda e precisa urgentemente. Vamos consertar nossas fronteiras.
Vamos resolver tudo sobre o nosso país. Trump será o primeiro presidente a cumprir 2 mandatos não consecutivos desde Grover Cleveland em 1892, o único outro presidente dos Estados Unidos que o fez. Dr. Balishionga, Donald Trump volta a liderar os Estados Unidos da América, mas há uma realidade que me chama a atenção de forma particular. Trump vence as mulheres. Pois, curiosamente... Venceu a Hillary há alguns anos e agora... Já se diz a boca grande por volta do mundo que é o único homem que venceu 2 mulheres em disputas e discussões. Bem, isso tem a sua especificidade, sem desmerecer as mulheres. Mas, Leda, as eleições americanas são uma coisa interessante. Por quê? Porque eu acho que as eleições americanas são mesmo as eleições de intervenção financeira muito forte, dos ricos. Talvez não tenha sido dito isso, mas a presença de ricos, como por exemplo Elon Musk e todos os outros, fez com que, na verdade, Trump conseguisse essa façanha, que é mesmo uma façanha. Controla o Senado, controla a Câmara dos Representantes e a discussão que às vezes se faz aqui em Angola também vai ter mais juízes no Supremo Tribunal. O que é que estamos a falar, Leda? Nós estamos a falar, primeiro, podemos não gostar. Temos opiniões pessoais, podemos não gostar, mas temos de respeitar o voto do povo americano. Eles fizeram uma escolha. Agora, o impacto que essa escolha americana, porque estamos a falar de uma nação que não é uma nação simples, é uma superpotência, terá para os outros países, e nomeadamente Angola em particular, porque para mim Angola é o melhor país do mundo, vamos ver como é que isso vai funcionar, principalmente naquilo que são os acordos em relação ao investimento. Tenho sempre dito e vou dizer isso mais uma vez. Angola não será esquecida nem ignorada por nenhuma potência no mundo, Rússia, China, Estados Unidos e todas as outras potências que emerjam, nunca será ignorada. Primeiro, por causa da sua localização geoestratégica e por causa da riqueza que tem e por causa da mão de obra disponível. Nós somos dos países que mais crescem. Mas Trump já fez saber que durante a candidatura que a África não está entre as suas prioridades. Isso é um problema, aliás, diz-se também que o discurso eleitoral é diferente daquilo que acontece. Trump não é o Estado americano, ele é o presidente. E os empresários americanos têm a sua própria visão. Tem a sua própria visão. Aliás, já vimos isso. Trump é a segunda vez que é presidente. Sim. E a pergunta que eu coloco é, quando Trump foi presidente, nós não tivemos investimento americano, nós não tivemos americanos a virem para a África. Tivemos. Agora, a proporção, Leda, deixa-me dizer isso, no meu entendimento, não está relacionada com aquilo que o presidente diz, está relacionado com aquilo que os países hospedeiros são capazes de oferecer. Obrigada. E esse é o nosso problema. Obrigada, doutora Bali. Doutora Albino Paquice, vamos olhar para a vitória de Donald Trump. Foi uma surpresa muito grande, sabe? Foi uma surpresa muito grande, sim. Eu esperava que ganhasse Kamala Harris, né? Kamala teve alguma desvantagem ao ser apresentada mais tarde? Pois, também houve esse problema, porque de facto o Biden arrastou muito até quase ao final a sua desistência, mas é preciso dizer que com a vitória de Trump o mundo tem que se preocupar. Essencialmente, agora começou a COP, o mundo tem que se preocupar porque o Trump é um presidente muito virado para si mesmo, não é? E para a América, né? Primeiro América, depois América e depois América. Tudo o resto não importa muito, né? Os acordos sobre o clima, a ONU, tanto as Nações Unidas, o mundo tem que se preocupar com isso. Agora, nós temos que perceber algo que para mim é importante, Oleda. O presidente Trump, depois daquilo que diz, não se escreve, né? Não se escreve, não é um presidente que tem uma palavra. E ele rompe todas as formas éticas de estar na política. Não é? Portanto, para mim é um problema muito grave e também, certamente, é mais vantajoso mesmo só para os americanos. Mas há aqui uma lição que nós devemos tirar, que é muito importante, que é os nossos países devem ter cooperação e aliança com os outros países e as grandes potências, mas devemos também pensar em nós mesmos. E aqui temos que rebuscar aquilo que dizia sempre o Dr. Jonas Malheiro Savimbi da UNITA, primeiro o angolano, segundo o angolano, terceiro o angolano. Os outros depois podem vir. Se nós não olharmos para nós mesmos e vamos pensar no nosso processo de paz, o nosso processo de paz só foi verdadeiro quando nós nos sentamos à mesa conosco mesmos.
Porque os outros vinham cá para mediar, mas não faziam exatamente aquilo que queríamos. Portanto, nós temos que pensar em nós mesmos e deixar de pensar nos outros. Obrigada, Dr. Paquis. Dr. Balixionga, vou pedir o seu minuto. Leda, eu vou dedicar o meu minuto para parabenizar a Universidade Jean Piaget de Angola. Os formados na Faculdade de Direito da Universidade Jean Piaget de Angola organizaram uma conferência esse fim de semana e o objetivo foi partilhar conhecimento, experiências com os que ainda estão a estudar e aqueles que, tendo se formado, estão com alguma dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho. E então os antigos formados, já alguns advogados, alguns magistrados, quer do Ministério Público, quer da Judicial, foram lá e numa mesa, numa conferência, partilharam conhecimento. Eu penso que é muito importante que haja essa consciência de continuidade daqueles que se formam nas instituições, porque isso engrandece as instituições, mas também traz essa questão da fidelidade, da pertença às instituições. E para terminar, apresentar Vunda Mussudissa, que é também um estudante, um antigo formado na Piaget, que apresentou um prontuário, uma obra, um prontuário de introdução ao estudo de Direito, que penso que está de parabéns e, portanto, o meu minuto para a Universidade de Piaget e o jovem Vunda. Obrigada, Dr. Balixionga. Dr. Albino Paquis, o seu minuto. O meu minuto, pois eu trouxe 2 livros, mas não vou apresentá-los, porque o meu minuto fica só para esta nota. Penso que é muito importante. Morreu a semana passada, ou há 2 semanas, uma menina chamada Eduarda Augusto, todos acompanhamos em Benguela, que foi mordida por um cão. E a enfermeira, dona do cão, não aceitou, portanto, contribuir com mais 20 mil kwanzas quando o pai tinha 50 para se apanhar a vacina do tétano. O hospital, onde foi geral, não aceitou abrir a ampola porque tinham que ser mais 10 pessoas mordidas, porque não valia a pena abrir a ampola para aquela menina e a menina morreu. Senhora Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, eu penso que é preciso tomar medidas sobre essa matéria. Uma vida humana não vale uma ampola, que custa 1 milhão de kwanzas. Não vale mesmo isto. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de perceber o seguinte, como país, temos que valorizar a vida humana. Porque se aquela menina fosse filha de uma pessoa importante, a ampola estava aberta. A ampola estava aberta. Só não foi aberta a ampola porque o pai era pobre. Por quê? Por que a gente age assim? Esse é o meu minuto, Leda. Esse é o meu minuto. Obrigada, Dr. Albino Paquis, da família da Duda, o nosso abraço de conforto. Ouvimos todos esta matéria. Senhor telespectador, concluímos a revista Zimbo de hoje.